E aí, fazendo analogia com o exército de Gideão, em que está descrito em Juízes capítulo 7, que a princípio apareceram para lutarem 32 mil homens, porém, somente 300 foram escolhidos. E diz assim: o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Vai e anuncia o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte Gileade. E nessa analogia que eu faço naquele estudo sobre a espada e Jesus sendo a espada e que nós devemos morrer para o pecado, eu começo a entender por que lá em Apocalipse fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Por que o apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos aparecerão pessoas que são amantes de si mesmas, ou seja, não querem morrer para o pecado, não querem se livrar daquele velho homem. Poxa, tem tantas coisas boas nesse velho homem que eu gosto, ou seja, egoístas, amantes de si mesmos, e não querem se livrar dessa parte. E são covardes, não querem morrer, querem ser como o Barrabás, que está livre, ficou livre de morrer, ao invés de nós escolhermos ou nos espelharmos naquele malfeitor que estava na cruz. Jesus nos disse: você quer me seguir? Pegue a tua cruz e me siga. E aí, lá na cruz, o malfeitor repreendendo o seu próprio companheiro, dizendo: nem mesmo na morte você teme a Deus? E, ou seja, aqui nesse mundo, o que a gente diz, né, até um provérbio que virou isso, a morte é certa para todos, isso é certo. E sabendo que é certo a nossa morte física, ainda assim nós não tememos a Deus? E aí, aquele malfeitor na cruz, o ladrão, ele diz assim: os nossos atos levaram a essa sentença. E a nossa sentença, o juízo sobre nós, é justo. Essa sentença é justa, mas não para com ele, não para com o Messias. E ele, já tendo ouvido a mensagem em que Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo, e os 3 ali estão morrendo, ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim, pelo menos isso, né, quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Porém, não seguindo o padrão do diabo, que quando Jesus estava lá no deserto, o diabo disse: se você é o Messias, transforme essas pedras em pães. E aí, quando Jesus está na cruz, os líderes daquela época, olhando para Jesus, dizia: se tu és o Cristo, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. O outro bandido da cruz disse assim: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e também a mim. E aí eu vou crer em você. Tipo assim, tem pessoas que estão esperando um milagre das coisas de serem livres, poupadas de sofrimento, para então crer em Deus. Mas aí aquele bandido da cruz, que se arrependeu, não seguindo esses padrões, ele não disse a Jesus: ô Senhor, agora que você me prometeu que eu vou entrar no seu reino, no paraíso, o Senhor pode me descer da cruz para eu não morrer dessa forma tão trágica, tão difícil? O Senhor pode me poupar disso? De forma alguma. Aquilo que ele reconheceu, ele acreditava: essa sentença sobre mim é justa. Os meus atos me levaram a isso. E essa sentença é justa. Então, aqueles que realmente querem morrer para o pecado, aí sim deixam de ser covardes, não são medrosos. Porém, continuando aqui no texto, quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte. Então, 22 mil se retiraram, e 10 mil ficaram. O Senhor disse também a Gideão: ainda são muitos, faze-os descer à beira da água. Isso tem uma analogia aqui também. E ali separarei os que ficarão contigo. E aí Deus fala como é que vai ser isso. Todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado. E todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro lado. Os que lamberam a água, levando a mão à boca, foram 300 homens, e foram esses que foram à guerra. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Porém, agora, como efeito espelho, os que se ajoelharão, não serão esses os que serão escolhidos? Porque, diferente do que está aqui nesse texto, eles lamberam as águas como faz o cão. Essa linguagem cão aparece lá em Apocalipse também. E essa menção não é boa. Fala que sobre a cidade santa, né, a Nova Jerusalém, ficaram de fora os cães. Só que não se trata de animais. Quem são esses cães, então? E eu vejo essa resposta lá em Isaías 56, no versículo 10 em diante. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Gostam dessa vida em que estão, ao invés de realmente terem a coragem de morrer para o pecado. E isso é muito difícil. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este e ainda maior e mais formoso. E aí, não é de admirar que a gente vê na internet pessoas fazendo certas profecias em que o país vai só melhorar, a corrupção vai ser tirada, isso aqui vai acontecer, aquilo ali vai acontecer, tudo vai melhorar, tudo vai ser as mil maravilhas, né? Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Vai ser período de tribulação como nunca houve na terra.
Desde que formou a nação de Israel, desde que eles saíram do Egito, até o dia de hoje, não houve tribulação semelhante. E aí tem pessoas dizendo que as coisas vão melhorar, que haverá um grande avivamento. Esse grande avivamento é dentro da grande tribulação, se eu posso dizer assim, né? Mas não é bem um avivamento, em meio às dores que vai ser pregado o evangelho eterno sem mácula, é que eles vão acabar se convertendo. E alguns exemplos que eu estou vendo, as coisas vão piorar muito ainda na grande tribulação, na forma religiosa também. Porque eles não vão aceitar que ficaram, que vão estar passando por isso. E vão piorar ainda mais as suas pregações. E muitos morrerão por conta dessas palavras. Enfim, isso vai ser para um próximo vídeo. E nesse próximo vídeo é que eu gostaria de tratar de como seria esse arrebatamento. Porque, infelizmente, acabaram associando o arrebatamento com a ressurreição dos mortos. Mas não é isso. Mas eu gostaria de explicar isso detalhadamente. E talvez demore um pouco mais para trazer esse próximo vídeo. Porque eu já ouvi pastores dizendo que não havia referências para tal tipo de afirmação, para tal teoria, que tal ideia era heresia. Porém, o que eu tenho visto é que são tantas referências que tá até difícil de compilar isso. E olha que eu já fiz vários vídeos compilando muitas mensagens, mas essa aqui tem muitas. Mas eu vou tentar trazer as que são mais importantes para este assunto. Então, já adiantando um pouco, muitos associam somente com textos que trazem Jesus dizendo assim como foi nos dias de Noé. Porém, no livro de Lucas está mais específico. Assim como foram nos dias de Noé, aí ele fala uma situação, e assim também como foi nos dias de Ló, outra situação. Tem dois tipos aí. E é isso que vai ser tratado no próximo vídeo.